Oi pessoal, Sérgio Bento aqui, PS82. Esse é o nosso primeiro estudo e que a gente vai estar cobrindo hoje é a questão dos 7.000 anos, o plano de Deus para a humanidade. Eu cresci numa igreja batista e a igreja batista era conhecida como uma igreja que estuda a Bíblia, faz missões e evangelismo, entre outras coisas. Não obstante, crescendo na igreja batista e estudando a Bíblia, a gente raramente estudava o fim dos tempos, o Apocalipse, escatologia. Parece que se empurrava as coisas com a barriga, né? como se diz. Desculpa. E era como que a ideia da volta de Jesus ou o arrebatamento fica para a próxima geração. Essa geração não é a geração da volta de Jesus, mesmo porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Né? E Jesus mesmo disse, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Não obstante, ele disse que a gente tem que colocar atenção nas coisas, nas estações, para poder então saber as coisas, o plano de Deus e o fim dos tempos. E é isso que a gente vai estar olhando aqui nesse primeiro estudo, que é PS82, 7.000 anos, o plano de Deus para a humanidade. Se Deus fosse esperar para que a igreja evangelizasse o mundo, porque essa é a doutrina batista, uma vez que o mundo seja evangelizado, então Jesus volta. Se Deus fosse esperar para que a igreja evangelizasse o mundo, Jesus não quer voltar. A igreja está um caos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existem menos cristãos, menos cristãos, e o último reporte que a gente recebeu é uma caída incrível nas últimas 2 décadas. As igrejas estão fechando assim de uma maneira estrondosa, igreja fechando à torta e à direita. E o que é interessante para mim é que aí no Brasil, pelo menos o que eu vejo de vídeos e tudo isso, é que muita gente tenta copiar o que está acontecendo aqui. Quando aqui a igreja está um caos, quando aqui a igreja está numa situação triste. As igrejas estão fechando, as igrejas estão vazias, mas ainda tem luz, tem fumaça e tem aquele praise and worship. Eu não entendo. Não obstante, Deus tem um plano. E dentro do plano de Deus, tudo isso que está acontecendo agora tinha que acontecer. Então nós vamos olhar esse plano de Deus. 7.000 anos, o plano de Deus para a humanidade. E eu me perguntei, aonde que eu vou começar? Aonde a gente começa para encontrar o princípio dos princípios, ou o princípio verdadeiro de todas as coisas? E a gente vai começar com Isaías 46, do versículo 9 ao 10, a gente vai olhar esse texto de uma maneira completa, esses 3 versículos de uma maneira completa. Não obstante, nós vamos focar no versículo 10, mas alguns comentários são necessários aqui. A gente vai estar usando a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, e deixa eu dizer uma coisa, eu estudei teologia em inglês e eu prego semanalmente em espanhol. Então, se algumas palavras aqui saírem um pouco, se algumas palavras saírem um tanto quanto diferentes, me acompanha, que aí você vai entender sem nenhum problema, tá bom? Então diz assim, Isaías 46, 9, de 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Começando aqui no verso 11, que a gente não vai cobrir basicamente nada, a gente não vai falar a respeito do que é, de quem é essa ave de rapina, ou de quem é este homem do meu conselho. Isto é fato histórico na história de Israel, mas a gente não vai cobrir aqui, pelo menos não agora. Agora, o versículo 9 é interessante, além de que a gente não vai entrar nos detalhes do que eu vou dizer a vocês agora, isso vai ser um estudo que nós vamos estar fazendo, estudos que a gente vai estar fazendo, porque o que vai acontecer é que vai ser uma fundação extremamente importante para que a gente consiga entender os detalhes do plano de Deus e o contra-ataque
de Satanás ao plano de Deus nesses 7.000 anos. Mas olha o que Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. A gente deduz, quando Isaías escreve, e não há outro semelhante a mim, e a gente vai lá no hebraico quando chega a hora para ver as palavras e a gramática, that's fine. Por agora, aceitemos a tradição que está aqui, que não está ruim, e diz assim: e não há outro semelhante a mim. A gente deduz automaticamente que existem deuses, não obstante nenhum deles é semelhante ao nosso Deus, Yahweh, ou Yahvé. E a palavra de Deus vai dizer a nós que é verdade. Existem outros deuses, mas nenhum deles é como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nenhum deles é como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles é como Yahweh. Mas existem outros deuses. Existe uma diferença em dizer existem outros deuses e existem ídolos. Ídolos é a confabulação da mente humana em criar coisas, estátuas, ou seja, o que seja, e adorar essas coisas quando essas coisas realmente não existem. Não obstante, outros deuses, sim, existem. E nós vamos ver que eles existem porque está na Bíblia. Não obstante, nenhum deles é como o nosso Deus. Então, aguenta aí que a gente chega lá, com esses estudos que vão fazer a sua cabeça girar. Você vai falar assim: o Sérgio parece que tá louco, que tem 10 olhos, 2 cabeças, 6 dedos, ou vai saber, né? Mas não, está na Bíblia. Mas por hoje o que a gente quer ver é esse versículo número 10, ou parte desse versículo número 10, que diz assim: que desde o princípio, este Deus, que não tem semelhante a ele, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Desde o princípio. E a questão então é: qual é esse princípio? É muito óbvio, até mesmo para o leigo, é muito óbvio descobrir esse princípio. E o princípio é a palavra Rashid, que significa o começo, o primeiro tempo. Ou seja, um ponto no tempo que é o começo, não anterior em uma duração. O que isso quer dizer é o seguinte: que antes de Deus criar matéria, ele criou tempo e espaço. Antes deste ponto no tempo, não existia tempo e espaço. Então este ponto no tempo é o ponto do princípio das coisas como nós conhecemos hoje. Pelo menos na dimensão em que nós vivemos. Antes disso, antes deste ponto no tempo, não existia tempo e espaço. Pessoas existiam, não vou dizer coisas existiam. Por exemplo, Deus é eterno, e nós dizemos assim: eterno no passado e eterno no futuro. Deus era eterno no passado, significando que ele existia, mas uma das características de eternidade é o fato de que não existe tempo e não existe espaço. Então o que acontece? Antes de Deus criar matéria, ele criou tempo e espaço. Isso também nos deixa saber uma coisa: que tempo e espaço são características da criação de Deus que limitam a existência de uma certa coisa ou de certas coisas. Por isso que tempo e espaço não somente limitam, mas limitam durante uma duração de tempo. A ideia dessa palavra, ainda que seja a palavra princípio, que seja começo, na realidade significa o dar a entender que todo princípio tem um meio, eventualmente se desenvolve, vai progredir para ter um meio e um fim. Então todo princípio tem o seu começo, que se desenvolve para ter um meio e ter o fim. É como um livro, que tem o princípio, o meio e o fim, a conclusão. Agora eu escrevi isso aqui, que é de uma certa maneira uma redundância do que eu disse, e não obstante, eu vou ler, diz assim: esta é a mesma palavra usada em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, que estabelece a criação do tempo
e espaço antes que a matéria fosse criada. Isaías foi claramente inspirado a escrever sobre um ponto e tempo específicos. E isso começa em Gênesis capítulo 1:1. Então, desde a primeira ação de Deus na criação do tempo e espaço ao longo de 6 dias de criação e 1 dia de descanso, Deus revela o fim dos tempos. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se nós olhamos o que Deus fez geralmente a gente diz 7 dias da criação, mas em realidade foram 6 dias de criação e o 7º dia foi o dia de descanso. Se nós olhamos bem de perto, o que a gente vai ver é que nos 7 dias da criação, Deus revela toda a história da humanidade. A gente não vai poder para sempre, como cristão, chutar essa bola para a próxima geração. Uma geração vai ter que abraçar a ideia que é a geração que vai ver todas as coisas que a Bíblia nos diz a respeito do fim dos tempos. E eu pessoalmente creio que esta é a nossa geração e nós não temos muito tempo. Então a gente vai olhar esses 7 dias da criação, não obstante, vamos dar uma olhada nas vozes dos pais da igreja. Por que eu faço isso? Porque os pais da igreja estiveram mais perto da fonte de conhecimento, da fonte de informação. Hoje nós estamos mais de 2000 anos longe da fonte inicial de informação, Jesus e os discípulos. E quando a gente olha então os pais da igreja do 1º século, do 2º século, o que a gente vai ver então é que eles tinham uma informação que é em grande proporção diferente do que nós somos ensinados hoje. Eu sou pastor, tenho bacharelado em teologia, tenho mestrado em teologia, estudei aqui nos Estados Unidos. E durante toda a minha infância, jovem e jovem adulto, eles nunca me ensinaram, eles sendo pastores, professores de escola dominical, seja quem fosse, eles nunca me ensinaram o que eu estou a ponto de compartilhar com vocês. Nos seminários, não se ensina o que eu estou a ponto de compartilhar com vocês. A razão é muito simples. As vozes dos pais da igreja, essas vozes foram, para usar um termo moderno, essas vozes foram canceladas, foram anuladas. Em relação a muitas coisas, as muitas doutrinas originais. E também em relação a como a Bíblia é um livro sobrenatural e a existência, a atividade divina é completamente sobrenatural. E um dos homens que teve um impacto negativo, para mim incrivelmente negativo, em relação a abafar todas essas coisas, foi São Agostinho. São Agostinho, o pastor que me batizou, pastor Erudice Fontes de Queiroz, um homem de Deus, sem dúvida. Sempre quando ele pregava, basicamente em todas as pregações que ele fazia, ele mencionava São Agostinho. Mas aí quando eu comecei a estudar São Agostinho, eu comecei a ver que São Agostinho começou a... Ele não era tão santo assim. E ele começou a cortar certas coisas, e ele foi para a nossa idade moderna, se assim a gente pode dizer, o impacto dele na nossa idade moderna, foi um impacto onde ele basicamente cancelou, cortou, anulou a ideia do sobrenatural na Bíblia, o que é um absurdo. Por exemplo, nós cremos que Jesus nasceu de uma virgem, isso é sobrenatural. Nós cremos que Jesus fez milagres, isso é sobrenatural. Nós cremos que Jesus andou sobre as águas, isso é sobrenatural. A gente crê que Deus falou com um profeta através de um burro, isso é sobrenatural. Não obstante, existe essa ideia de uma dispensação, onde todas essas coisas aconteceram, e nós agora somos completamente dependentes da racionalidade humana para entender Deus, e a gente coloca Deus numa caixa onde ele não pode falar, onde ele não pode agir, porque ele não pode fazer certas coisas nesta dispensação. Se você olha e você lê
os pais da igreja, e você escuta as vozes dos pais da igreja, você vai ver que é algo bem, bem, bem diferente, que é o caso dos 7.000 anos, ou deste ciclo de 7.000 anos. Então, a primeira pessoa que a gente vai ver é Ireneus, bispo de Lugdunum, que escreveu esse livro Against Heresies, ou Contra Heresias, eu creio que seria a tradução em português. E no livro 5, capítulo 8, parágrafo 3, ele diz o seguinte: pois em tantos dias quanto este mundo foi feito, em tantos milhares de anos, ele será concluído. E ele vai mencionar um texto para explicar este uso de palavras. Porque ele diz, pois em tantos dias, enquanto este mundo foi feito, dias, em tantos milhares de anos, dias e milhares de anos, o que tem a ver dias e milhares de anos? Esse mundo será concluído. E por esta razão a Escritura diz, assim foram acabados o céu e a terra e todo o seu adorno. E Deus concluiu no 6º dia as obras que havia feito, e Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. Esse é um relato das coisas criadas anteriormente, como também é uma profecia do que está por vir. Olha o que Ireneus disse. Este é um relato das coisas criadas anteriormente. Ou seja, para o cristão é um fato histórico. Não obstante, para Ireneus, que era cristão, e eu como cristão, e você como cristão, na perspectiva de Ireneus, essa palavra ou esse texto a respeito da criação do mundo em 7 dias também é uma profecia do que está por vir. Pois o dia do Senhor é como 1000 anos. Por isso que ele diz lá que em tantos dias quanto este mundo foi feito, em tantos milhares de anos, ele será destruído ou concluído. Destruído certamente no final dos 7.000 anos, e a gente vai estudar isso depois. Não obstante, será concluído. Ou seja, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esta é a ideia de Ireneus. E ele diz assim, em 6 dias as coisas criadas foram concluídas, é evidente, portanto, que elas terminarão ao fim do ano 6.000. O que ele está dizendo aqui, se você colocou atenção, ele não falou no final do ano 7.000. Ele falou do ano 6.000. Porque ele não está contando aqui o ano 7.000, que seria o ano de descanso, o dia 7 de descanso. O que ele está dizendo é que esta fase, entre os 7.000 anos, esta fase de 6.000 anos, será concluída com o fim da grande tribulação. E a gente vai estudar isso também. Agora, Ireneus é uma coisa interessante, porque Ireneus era discípulo de Policarpo. E Policarpo era discípulo de quem? Do apóstolo João. Então, é muito possível, existe a possibilidade que Ireneus até mesmo viu ou ouviu João. Certamente ele pegou a informação de Policarpo, e a gente não tem dúvida que Policarpo agarrou ou pegou essa informação de João. Então a gente vê que desde o princípio existe uma ideia de que os 7.000 anos é o plano de Deus para a humanidade. Outras vozes dos pais da igreja. Epístola de Barnabé. Nós não sabemos quem escreveu a Epístola de Barnabé. E você fala, ok, Sérgio, tempo. Epístola de Barnabé, por favor. Epístola de Barnabé é um livro apócrifo. Quando eu era criança, adolescente e jovem, na nossa igreja, a gente era basicamente proibido de falar e de tocar, muito menos ler, qualquer livro apócrifo. Então, um livro apócrifo é um livro que é considerado um livro que não foi inspirado por Deus e não é parte do canon, ou seja, não é parte das Escrituras, não é parte da Bíblia. A Epístola de Barnabé é um livro apócrifo. Agora, existem também livros chamados, eu creio que em português se diria pseudopigráficos, ou seja, eles não somente não são parte da Bíblia, não somente não foram inspirados, mas eles são livros falsos. E na nossa tradição, da denominação que eu sou parte, tinha então essa ideia ferronha
de ir em contra desses livros de uma maneira assim incrivelmente agressiva, sem fazer distinção do que é bom e do que é mal. A gente vai ver que existem dois escritores do Antigo Testamento que claramente fazem referência a um livro pseudopigráfico. Eles fazem referência direta de um livro pseudopigráfico, que é considerado não inspirado, não parte das escrituras e falso. E se um livro é considerado falso, como os escritores da Bíblia usam tal livro para ensinar a nós uma doutrina que é fundamental para o nosso entendimento do plano de Deus para a humanidade? A gente tem um problema, porque então a Bíblia tem falsidades. Mas não é o caso. O caso é que os apóstolos, eles não eram homens tontos. Eles liam. Eles liam e eles sabiam da existência desses livros e eles liam. No caso da Epístola de Barnabé, de novo, a gente não sabe quem escreveu. Algumas pessoas dizem que talvez foi Barnabé lá do livro de Atos, mas a gente não sabe. Mas uma coisa que é interessante é que essa epístola demonstra que o ensino do ciclo de 7.000 anos fazia parte do ensino da igreja desde o princípio. Esse é um ponto importante. Este é um ponto importante. Porque a gente já viu Ireneus, que é um pouquinho depois de Barnabé, começando no ano 125, Barnabé começando no ano 70. A gente vê que bem cedo na história da igreja, que nós chamamos a igreja primitiva, existia o ensinamento do ciclo de 7.000 anos. Agora, olha o que Barnabé escreveu, ou está neste livro de Barnabé, capítulo 15, versículo 4, disse assim: prestem atenção, crianças. É muito interessante porque dá uma entonação como se fosse o apóstolo Paulo falando, ou o apóstolo João. Mas diz assim: prestem atenção, crianças. O que significa, o que isso significa? Ele terminou a criação em 6 dias. O que significa isto? É que em 6.000 anos o Senhor trará todas as coisas para um fim. Pois o dia para ele significa 1.000 anos, e disso ele mesmo me dá testemunho, dizendo: eis que o dia do Senhor será como 1.000 anos. Assim, crianças, em 6 dias, isto é, em 6.000 anos, tudo chegará ao fim. Que não é diferente do que Ireneus diz. Novamente, eles não cobrem todo o ciclo de 7.000 anos, mas eles dizem assim: o ano 7, que são 1.000 anos, é de descanso. Jesus já voltou. É o reino milenar. Mas esses 6.000 anos são caóticos. E esse caos dos 6.000 anos vai acabar porque Deus acabou a criação no ano 6.000. Então tudo chegará ao fim. Barnabé 15, 5 diz assim: e ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer, quando seu filho vier, quando Jesus vier, ele abolirá o tempo do iníquo, Satanás, e julgará os ímpios, e mudará o sol e a lua e as estrelas. Então ele verdadeiramente descansará no 7º dia. Aí a gente começa a ver que a palavra descansar, como a gente lê em Gênesis capítulo 2, não significa o que nós dizemos descansar. Eu trabalhei, agora deixa eu pegar uma limonada, sentar ali do lado da piscina e deixa eu descansar. Não significa isso, porque a gente já sabe que no milênio Jesus vai reinar com um cetro de ferro. Ele vai reinar, então ele vai estar fazendo coisas que não estão relacionadas com as coisas anteriores. E isso é muito, muito importante, porque a gente começa a entender o caráter ou a existência, a classe de existência de Deus. Deus não se cansa, ele não precisa descansar. Não obstante, a Epístola de Barnabé, então, também nos dá esse entendimento que no princípio da igreja, esta doutrina, esse ensinamento existia. Hipólitos de Roma. O seu comentário sobre o livro de Daniel é o mais antigo comentário cristão sobrevivente sobre as Escrituras. E a gente sabe que Daniel é um livro
não fácil de estudar e entender. Não obstante, é um livro maravilhoso se você quer entender escatologia e o fim dos tempos. E muitas outras coisas. A gente vai estar olhando o livro de Daniel, porque o livro de Daniel é o único livro que usa uma expressão que identifica, você lembra que eu estava falando dos deuses? Ele usa uma expressão que identifica esses deuses que não são semelhantes ao nosso Deus. Então Daniel é não somente a escatologia, não somente a história, mas nos deixa entender esse drama entre o bem e o mal. Não obstante, voltando aqui para Hipólito de Roma, ele diz uma coisa muito interessante no fragmento 2 de seu comentário sobre Daniel, parágrafo 4. Ele diz assim: e 6.000 anos devem ser cumpridos para que o sábado venha, o descanso, o dia santo em que Deus descansou de todas as suas obras. Pois o sábado é o tipo e emblema do futuro reino dos santos, quando eles reinarão com Cristo, quando ele vier do céu. Como João diz em seu Apocalipse. Pois um dia com o Senhor é como 1000 anos. Visto que, então, em 6 dias Deus fez todas as coisas, segue-se que 6.000 anos devem ser cumpridos. E ainda não se cumpriram. Como diz João, 5 caíram, isto é o 6º, o outro ainda não chegou. Uau! Inacreditável. Inacreditável. O que Hipólito diz. Certamente ele está usando um calendário específico para essa última sentença que nós lemos, e nós vamos ver os calendários. Não vamos usar o calendário gregoriano, vamos ver o calendário farisaico, ou fariseu, mas a gente vai colocar atenção no calendário essênio, o calendário dos essênios. Houveram outros homens que também tinham a mesma doutrina, a mesma ideia, o mesmo entendimento da palavra de Deus, como Dianos, Victorinos, Methódios e Lactânios. Homens que estudaram a palavra de Deus, pensaram, oraram, talvez jejuaram e chegaram a uma certa conclusão em relação ao ciclo de 7.000 anos da palavra de Deus. Agora, nos tempos mais modernos, existia um homem chamado arcebispo, ele era um arcebispo, e o nome dele era James Ussher. E os ensinamentos deste homem são coisas assim extraordinárias. Ussher viveu entre 1581 e 1656, nasceu em Dublin, na Irlanda. Ele foi consagrado ao ministério com 20 anos de idade e eventualmente foi feito arcebispo da Igreja da Irlanda em Armagh. Ele foi primaz de toda a igreja na Irlanda, ou seja, ele era top na igreja. Com 26 anos, ele começou a ensinar no Trinity College, em Dublin, Irlanda, e eventualmente se tornou vice-reitor do Trinity College. E em 1650 ele publicou um volume de 1.600 páginas em latim, cobrindo a história do mundo desde a criação até o ano 73. O que é muito, muito interessante. Mas você diz assim, você pergunta para mim, Sérgio, como é possível que ele escreveu esse livro e chegou a essa conclusão da idade da Terra? Porque ele vai até o ano 73. Né? Eu não sei se esse livro existe em português, mas em 1658 foi publicada uma tradução para o inglês intitulada The Annals of the World. The Annals of the World. A tradução literal seria Os Anais do Mundo. E ele estabeleceu que o primeiro dia da criação foi domingo, 23 de outubro de 4004 a.C. E usando as escrituras, produziu sua cronologia a partir dessa data. Uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: James Ussher foi para a escola e estudou. A maioria do povo vai para a escola, a maioria da molecada vai para a escola e não estuda nada. Eles estão lá para ver o gatinho, a gatinha, miau, miau, e não estudam nada e não aprendem nada. E infelizmente isso acontece também nos nossos seminários. O povo vomita, os estudantes vomitam o que eles escutaram do professor.
Eles não são desafiados a pensar. Genericamente falando, eu falo que universidades matam a criatividade da mente humana. Eu me lembro, eu era menino. Eu creio que eu estava no ginásio e meu professor de ciências estava ensinando evolução. E teve uma prova. E na prova eu escrevi assim: eu não creio em evolução, quem criou tudo foi Deus. Ele chegou para mim e falou assim: Sérgio, essa resposta está errada. Você vai pegar 0 nessa prova. Eu falei assim: ok. Ele entrou em contato com a minha mãe. Minha mãe foi na escola, conversou com ele, me chamaram, conversaram comigo e o professor falou assim: Sérgio, eu vou te dar uma nova chance para você colocar a resposta correta, porque eu sei que você sabe a resposta correta. Eu não falei nada. Ele me deu a prova, minha mãe estava lá comigo. Aí então minha mãe falou assim: Sérgio, põe a resposta nessa prova. Ela não disse assim: põe a resposta correta, põe a resposta... Não, ela disse assim: põe a resposta nessa prova. Aí eu peguei a prova, escrevi a resposta que ele queria, que basicamente, de todas as perguntas, a agenda era que a evolução estava correta. Eu escrevi tudo, aí eu dei a prova para o professor e eu disse assim: eu escrevi, mas eu não acredito em nada disso. Não acredito em nada disso. Os estudantes hoje em dia, eles não têm mais medo de professor, por todas as razões erradas. Não tem que ter medo de professor, tem que ter respeito pelo professor. Ok? Tem que ter respeito. Não obstante, o estudante deve ser ensinado pelo professor não somente a vomitar informação, mas pensar por si mesmo. E isso não acontece nas universidades, e isso não acontece nos seminários. Então, com o tempo eu pude desenvolver o meu próprio sistema de aprendizado e então estudar. Então, por exemplo, quando James Ussher fala a respeito da criação de todas as coisas até o ano 73, uma das coisas que ele está falando é o seguinte: se você conseguir determinar as idades das pessoas de acordo com o que está na Bíblia, por exemplo, a idade de Adão, a idade de Matusalém, a idade de Noé, a idade de todo esse povo, você chega a um certo número que, incrivelmente, é mais ou menos 4004. Eu digo mais ou menos porque se você pegar uma tradução aqui, uma versão lá, vai haver possivelmente alguns números diferentes, mas é incrivelmente perto de 4004. Aí você tem as genealogias. Nunca ninguém me explicou para que genealogia existia quando eu estava na igreja. Mas não é verdade que a genealogia, então, nos deixa a ver o desenvolvimento dessa história e este ciclo de 7.000 anos? Sem dúvida. É prova, é evidência de um plano divino marcado no calendário. Agora, a razão por que Ussher para no ano 73 é interessante, porque a gente sabe que Jerusalém foi destruído no ano 70 por Titus. E o templo foi destruído, o segundo templo foi destruído. Não obstante, havia um outro templo em Alexandria, no Egito, que foi construído com o ok dos sacerdotes, dos líderes do templo em Jerusalém, e esse templo foi destruído no ano 75. Perdão, no ano 73 depois de Cristo. Ano 73 depois de Cristo. Por isso que James Ussher para no ano 73. Esse é um número importante. Ano 32, 33, ano 70, 73 e ano 135 ou 36 são anos importantes, porque se você estuda teologia, e qualquer pessoa que tenha a ideia do calendário restrito de Deus vai ter como um ponto de partida para os últimos 2.000 anos, ano 32 ou 33, ano 73 e o ano 135, ano 136.
Ano 32 ou 33 é a morte, a ressurreição, morte, a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ano 73 é a destruição do templo no Egito, quando basicamente os sacrifícios pararam, mas aí não parou completamente, porque teve outro cara lá, eu acho que o nome dele era Macabeus, que basicamente começou de novo, e uma revolução que foi completamente destruída, foi destroçada no ano 135, 136, e neste ano então todo o sacrifício completamente parou. Para mim, a ideia do sacrifício de animais para na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não importa o que os homens continuam fazendo. Para mim, os últimos 2000 anos começam com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu diria morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E é uma coisa que a gente vai estudar no futuro. Agora, James Ussher, ele basicamente dividiu as épocas em 7 épocas. E você tem aqui desculpa aqui o typo, é primeira. Mas você basicamente vê aqui como ele dividiu a história desde o ano 4004 BC até 73 AD em 7 épocas. Eu vou mostrar para vocês um calendário mais linear com alguns desses pontos. E a gente vai estudar vários calendários e vários gráficos de calendários para que a gente possa entender. Então aqui eu te dou um resumo, uma sinopse, uma síntese do calendário de Ussher, da cronologia do calendário de Ussher, e eu adiciono aqui fatos e previsões. Então para Ussher, o princípio aconteceu em 4004 BC. O dilúvio em 2349, Abraão deixa Ur em 1922, e isso é incrivelmente importante, porque Ur estava na Mesopotâmia, e é a resposta de Deus em relação à terceira rebelião que acontece de anjos caídos nesse plano de Deus. É mais ou menos como um jogo de xadrez cósmico, que Deus faz uma coisa, Satanás faz outra, Deus dá um passo e Satanás dá outro passo, e Deus escolher Abraão em Ur, no meio do meio da Mesopotâmia, é algo incrível que nós vamos estudar quando a gente estude as 3 rebeliões que a gente encontra no livro de Gênesis. Aí então a gente tem o Êxodo em 1491, a fundação do templo em 1012, o exílio babilônico em 588, Jesus nasce no ano 5 BC, ou seja, antes do ano 1, porque ano 0 não existe. Jesus possivelmente nasceu no ano 5, 4 ou 3, mas de acordo com Ussher foi no ano 5. Jesus morre então no ano, de acordo com Ussher, ele morre no ano 33 e completa a semana 69 de Daniel. Eu, como muitos outros, queremos que Jesus morreu no ano 32. Não obstante, o ano 33 é o último ano que pode ser considerado para a morte de Jesus. Okay? Não poderia ser depois do ano 33. Não dá para ser ano 34 ou 35. Então, é o ano 32 ou 33, eu creio que algumas pessoas vão considerar o ano 30, não obstante, a maioria dos teólogos vão estar de acordo no ano 32. Ussher queria que era ano 33. O templo, então, é destruído. O templo de Jerusalém é destruído no ano 70, e o templo em Alexandria é destruído, então, no ano 73. Muitas coisas passam. E a gente vai olhar um outro gráfico, numa outra lição mais adiante. Mas Israel retorna para a Palestina no ano 1948, depois de Cristo. 14 de maio de 1948. O que é incrivelmente interessante é que no calendário que nós vamos ver, o calendário dos essênios, eles, na realidade, profetizaram a volta de Israel em 1948. Para a Palestina. Eles profetizaram também a Guerra dos 6 Anos, quando Israel lutou contra os árabes, nos anos 60. Então nós vamos estar olhando um calendário que é incrivelmente
correto, inclusive em relação a assuntos modernos, que é o calendário dos essênios. Agora, se a gente considerar que Jesus morreu no ano 32, morreu, ressuscitou e ascendeu, subiu para o céu. E esse ano 32 é o fim do ano 5000, significa que o ano 6000 começa neste mesmo ano. O que faria com que a grande tribulação, que é a semana 70 de Daniel, acontecesse entre o ano 2025, ou começasse no ano 2025, e acabasse no ano 2032. Portanto, o arrebatamento aconteceria agora, em 2023, até o ano 2025. Então, quando teologicamente a gente fala que a volta de Cristo é iminente, para mim, para que Cristo volte e ponha os pés sobre a terra, não pode ser iminente. O que eu quero dizer com isso? Jesus volta depois da grande tribulação. Então, a grande tribulação tem que acontecer. Então, a volta de Cristo não é iminente. Agora, muita gente vai dizer assim, então, Sérgio, você crê em duas voltas de Cristo. Uma para arrebatar a igreja e outra quando ele volta. A gente vê isso através da história de Deus na Bíblia, que muitas vezes Deus fala uma coisa e ela acontece em fases. E a volta de Cristo é uma, dividida em duas fases. O arrebatamento da igreja e a sua volta com a igreja depois da grande tribulação. Agora, se isso é verdade, se isso está correto, então o arrebatamento poderia acontecer, o arrebatamento é iminente e pode acontecer a qualquer momento. É por isso também que nós vamos estar olhando alguns assuntos correntes do dia, porque muita coisa está acontecendo no mundo hoje que nos deixa entender que nós estamos verdadeiramente nos últimos dias. Então o arrebatamento aconteceria entre 2023 e 2025, a grande tribulação entre 2025 e 2032, o princípio do milênio, o princípio do milênio em 2032 e o fim do ano 7000 em 3032. Aí nós temos novos céus e nova terra. E Jesus diz assim, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, só o Pai. Não obstante, Jesus também diz o seguinte, que nós temos que colocar atenção nas estações, nos tempos. E é isso que eu estou fazendo. É isso que muitas pessoas estão fazendo. E nós vamos então olhar os tempos. Vamos dizer que Jesus não volta, o arrebatamento não passe, né, de acordo com essas previsões. Não importa. Não importa. O estudo dessas coisas somente me fez um melhor cristão. Porque os cristãos, novamente, jogam a questão do fim dos tempos para frente, para a próxima geração. Eles não querem ver o fim das coisas. Os cristãos estão mais preocupados em viver a vida deles aqui. Algumas vezes eu chego na igreja e digo assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo, eu quero ir para o céu. E eu pergunto, quem quer morrer hoje? Não existe uma mão que se levante. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Olha, se Jesus não volta, de acordo com essa possibilidade, ainda assim você tem que estar preparado para se encontrar cara a cara com o teu Senhor. Porque como Davi diz, e ele diz uma pergunta a Deus, Senhor, o Senhor conhece qualquer homem que não vê a morte? Salmos 89. O Senhor conhece algum homem que não verá a morte? Todos nós morreremos se não formos arrebatados. Então, você tem que estar preparado. E quem está limpo tem que se limpar mais. Agora, se Jesus voltar neste período de tempo, aleluia. Mais que nunca, eu sinceramente falo,
ou repito as palavras do apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu espero que você possa dizer isso comigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No próximo estudo nós vamos estudar os 7 dias da criação. E a gente vai ver que realmente Deus revela o fim desde o princípio. Deus abençoe vocês, love and peace, e a gente se vê no próximo vídeo.